Oi, galerinha, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui com a Viviane Gibelato e a gente vai fazer uma entrevista sobre vir para o Canadá estudar. Então, acompanha aí. Prova. Oi, Vivi, tudo bom? Oi, tudo? Obrigada por aceitar fazer essa entrevista comigo hoje. Eu que agradeço o convite. E aí a gente vai estar conversando um pouco sobre como que você decidiu vir e tudo mais. Então, me conta, como que você decidiu vir para o Canadá? Como que é? Então, eu sempre tive, como a gente estava conversando antes, eu sempre tive essa vontade de morar fora. Eu tinha referência dos meus tios que sempre moraram fora, então tem um tio que mora na Inglaterra. Então, no começo eu tava em dúvida entre vir pra cá ou pra lá. E eu acho que o Canadá é uma excelente oportunidade para você conviver com várias culturas, ter uma experiência internacional muito enriquecedora, que vai com certeza influenciar na sua carreira, na sua vida, no seu lado profissional, pessoal, enfim. Então, eu sempre tive essa vontade e aí Mas e aí, decidi vir pra cá. Por que você decidiu Canadá em vez de Inglaterra? Eu pensei mais a longo prazo também. Eu acho que o Canadá, ele é um país que abre muitas portas em geral para o imigrante. Percebia que aqui não tinha uma nacionalidade específica que se desenvolvia, que crescia, que conseguia abrir o seu próprio negócio. Então, acho que esse fator em específico impulsionou um pouco mais a minha decisão. Apesar de, para mim, particularmente, ser um pouco mais burocrático vir para cá do que se eu escolhesse ir para a Inglaterra, no meu caso. Mas foi basicamente isso. Entendi. E aí você tá fazendo college em hospitalidade, não é verdade? Isso, exatamente. Por que você escolheu hospitalidade? Eu já trabalhava nessa área no Brasil. Eu trabalhava numa agência de turismo. Então, é uma área que eu gosto. Então, eu pensei assim, bom, já vai ser uma mudança grande. Então, como eu tinha familiaridade com essa área, eu pensei que seria bom para o meu futuro profissional. Também seria mais fácil para a aplicação do visto também. E eu conciliei muito também com os valores. Entendi. Que é uma coisa que talvez quando a gente começa a pesquisa, a gente... eu vou pesquisar o que eu... você vai pesquisando os cursos e aí você vai acabando vendo que um curso é mais caro, outro um pouco mais barato. Então, a parte de turismo e hospitalidade veio muito de encontro com o que eu precisava. Então, era um curso que era mais em conta pra mim e que batia com o que eu já fazia no Brasil. Então, me ajudou na questão do visto também, que é muito importante. Exatamente. Isso era uma das perguntas que eu separei aqui pra fazer. O visto foi muito complicado pra você? Como é que você, por exemplo, eu, Joana, quero começar esse processo de vir para o Canadá? O que eu tenho que buscar em relação a visto? Eu preciso ter uma empresa que me ajude, me auxilie, ou você faz sozinha? Como que foi pra você? É muito caro, é muito barato? Você lembra mais ou menos os valores? Então, o visto você consegue tirar sozinha. No site do governo canadense você tem todos os formulários, todos os acessos, mas é um risco que você corre tirando sozinha, porque você tem que ter muita pesquisa. Não é impossível. Então, as pessoas que se dedicam praticamente full time, né, o tempo todo pesquisando, conseguem fazer sozinha, mas por ser o meu primeiro visto, minha primeira viagem internacional a propósito, então eu decidi contratar uma agência. Eu não tive uma experiência muito boa nessa primeira agência que eu fiz. Entendi. Eles acabaram não mandando um dos formulários de aplicação financeira. Não sei exatamente o que aconteceu nesse processo, mas precisava mandar o formulário do meu o formulário financeiro do meu pai e da minha mãe, e acabou indo só do meu pai. Então foi negado o meu primeiro visto, porque o governo aqui do Canadá, ele quer o quê? Que você prove vínculos com o seu país, então motivos para você voltar para o Brasil, para você não, ele quer a certeza de que você não vai ficar ilegal aqui. Sim. Então, isso, comprovação financeira. Então, por mais que, por exemplo, no meu curso você tenha o visto de trabalho de 20 horas, com 20 horas você não tem o financeiro suficiente para se manter, para pagar todas as contas necessariamente. Então, o governo quer que você prove que você vem já com dinheiro, com suporte financeiro. Então, você tem vários quesitos que você tem que comprovar para o governo, e como não comprovei, o visto foi negado. Entendi. Aí eu fiz uma nova aplicação. Quanto tempo depois? Então,
A minha data prevista tava para vir para maio de 2019 Sim. e eu acabei aplicando para começar o curso em janeiro de 2020. Então você tomou pelo menos 6 meses de um negado para outro. Exatamente. Poderia ser menos. Tem gente que em um mês já faz uma nova aplicação. Você pode aplicar logo em seguida. Mas como eu não queria ter uma nova negativa, Sim, claro. então eu me preparei melhor, eu embasei melhor a minha aplicação. Então tive esse tempo para ter mais experiência de trabalho no Brasil, na área, né? Então para comprovar. Então valeu a pena. Para mim valeu a pena, porque se eu tivesse uma segunda negativa, a terceira ia ser muito difícil para conseguir, né? Eu perguntei do visto justamente porque eu sei que o visto canadense você tem que provar muito mais coisas do que o visto americano, que até muitas pessoas ficam surpresas, que o valor daqui você tem que provar uma renda maior e tal. E, por exemplo, eu tive 2 vistos americanos negados, mas o canadense foi aprovado. Então, assim, graças a Deus, né? Tava morrendo de medo também, exatamente como você falou, 2 negativos. E como é muito perto dos Estados Unidos, eu sei que aqui é um controle muito maior, né? Porque realmente é um país com uma qualidade que países emergentes não têm. Então, todo mundo quer vir pra cá. Mas e aí, quanto mais ou menos foi pra você aplicar esse visto? Olha, que eu me lembre, na minha primeira aplicação do visto, eu gastei, vamos colocar uns R$2.000 aí, mais ou menos. Os próximos valores que eu vou falar vai ser em dólar, mas como eu tava no Brasil, então eu paguei em reais, né? Creio que eu gastei uns R$2.000 aí, mais ou menos, entre pagar a agência, pagar exame médico que você tem que fazer, biometria, todas essas questões. Se eu não me engano, foi uns R$2.000. Entendi. Mas é sempre bom pesquisar valores atuais porque muda, né? E muda muito, por exemplo, eu falo assim que a questão do visto em si não dá pra basear muito, porque depende muito do teu tempo de visto. Entendi. Então, como o meu era para mais de 6 meses, então é um tipo de visto diferente. Entendi. Então, se você vier estudar aqui um curso que é até 6 meses, você pode vir como turista. Ah, entendi. Isso então provavelmente vai ser mais fácil para tirar o visto. Então, como o meu seria de 2 anos, porque Você um ano de precisou- curso, 1 ano de co-op, que é o estágio, o visto seria mais complicadinho, né? Então a Entendi. comprovação financeira é maior, tudo fica um pouco mais, mas não é impossível. Entendi. Então, eu vou deixar aqui o link oficial da página do Canadá, que com certeza lá você vai poder acessar todos os valores atualizados. E aí vai ser mais certo. Mas e aí, então? Eu sei que aqui tem uma diferença entre o college privado e o college público. Exato. Que eu não entendia muito bem, mas aí vocês me ajudaram explicando um pouco. Qual que é, assim, a diferença principal entre o college privado e o college público? Por que você optou por um privado? Apesar de não ser uma especialista no caso, em tudo, né, assim, sempre vai aprendendo mais e mais, mas as diferenças básicas custo e alguns benefícios que você tem entre um e outro. Entendi. Então, por exemplo, o college privado, ele tende a ser um pouco mais barato do que o college público. O college público, as pessoas que estão com a intenção de imigrar e já têm a condição financeira de bancar um college público, elas acabam indo por esse caminho. Entendi. Porque pelo college público você consegue aplicar para uma permissão de trabalho de pós-formada, que é o PGWP. Então, por exemplo, se você faz um college de 2 anos, você tem uma permissão de trabalho de pós-formada, se eu não me engano, de 2 ou 3 anos, ou 3 ou 4 anos, uma coisa assim. Entendi. E o college privado, o college que eu tô fazendo no caso, ele não me dá essa permissão de pós-formada. Mas o valor que eu paguei é metade do valor que eu pagaria no college público. Entendi. Então, ajudou esse ponto, foi um dos fatores principais E na é minha metade escolha. em dólar, então Metade a gente multiplica aí por uns dólar. 4, né? Exatamente. Dá pesado. Então, assim, o curso aqui varia muito, né? Cada curso. Então, por exemplo, um curso de hospitality você pode pagar 9.500 em dólar, falando em dólar, para 1 ano de curso, falando mais ou menos do meu, né? Sim. Para 1 ano de estudo em sala, com 20 horas de permissão de trabalho. E no segundo ano eu vou ter 20 horas de co-op, que é um estágio, Sim. e 20 horas da permissão de trabalho. Entendo. Então é uma oportunidade para você juntar mais dinheiro para seguir para os seus caminhos de imigração, para você melhorar um pouco mais o seu inglês. Para fazer um college, você já tem que vir com um inglês mais embasado. Você não pode começar assim com nada, porque senão você não vai entender a aula.
não vai conseguir entregar as Isso. atividades, fazer prova. Mas no próprio college, eles já dão essa opção de você fazer O teste de nivelamento. exatamente e fazer um estudo de inglês antes, que eles chamam de Pathway, né? Então você faz o Pathway, que é esse estudo de inglês antes de você ingressar no college, Uhum. e aí você já ingressa diretamente. Entendi. Era Outra pergunta que eu ia te perguntar, porque assim, outra pergunta que eu ia perguntar. outra coisa que eu queria te perguntar é justamente sobre o teste de nivelamento de inglês. Porque quando a gente vai ver os sites de aplicação online, eles falam que a gente tem que ter o TOEFL ou o IELTS, que varia a aplicação, você que tem que ver o que é que você prefere, enfim. Mas eu sei que para ir para o Canadá, o IELTS ele é mais comum, mas você também tem essa opção de fazer o teste de nivelamento no próprio college. Exato. Você não precisa vir com essa nota do Brasil. É outro benefício do college privado, porque para você fazer, para você estudar no college público, você tem que prover para eles o IELTS. Entendi. Então, como pra mim, por exemplo, acho que, se eu não me engano, seriam uns R$800 mais ou menos pra eu fazer o IELTS, e teria um tempo de preparação, então toda essa questão, né? Então, aqui no college e na maioria dos colleges que eu pesquisei privados seria a mesma coisa. Você faz um teste online, então são perguntas que você responde e tem uma entrevista. Entendi. Quando eu fiz a minha inscrição, não tinha essa entrevista, mas como eles fizeram essa mudança, na hora que eu cheguei aqui no college, eu tive que fazer essa entrevista. Entendi. Pra mim foi tranquilo, porque eu tava tendo aula de inglês com uma professora britânica lá na minha cidade. Ótimo. Então tinha já esse costume de conversar com ela em inglês. Só que eu falo assim, não precisa falar assim, nossa, mas meu inglês é zero, eu não falo nada. Não se assuste, porque dá pra se preparar. Sim. Só pra você ter uma noção, em 2016, que é recente, eu tenho um áudio que essa minha professora me mandou, me perguntando, acho que meu nome completo, alguma coisa assim, e pelo sotaque eu não entendi o que ela falou. Entendi. E eu mandei uma resposta pra ela assim, tipo, Robin, por favor, me explique, né, o que você falou, alguma coisa assim. E aí eu ouvindo esse áudio hoje, eu falei, nossa, Viviane, como assim? É engraçado como a gente vê o Exato. nosso avanço, né? A gente Aham. olha para o passado da gente, a gente vê o nosso avanço. Mas e Então, assim, você veio com um nível de inglês básico. É curioso assim, que quando a gente sai do Brasil, a gente costuma falar que tem um nível de inglês intermediário. Ok. Mas é intermediário pro Brasil, quando você chega aqui é um básico, assim, mais... É uma selva, é a selva. Exatamente. Eu sinto que eu vim com um intermediário mesmo, no sentido de conseguir conversar, de expressar. E até eu fiquei surpresa com o meu nível de inglês, porque na imigração você precisa explicar o que você está fazendo. Então eu consegui desenvolver bem uma conversa com um oficial de imigração. Então eu acho assim que não é um avançado, não me considero avançado, porque o avançado você teria que, né, ser quase 100% em todos os nativos. Viviane já canadense. Mas eu acho que eu vim com um intermediário aí, mas tem muitas pessoas que estão aqui no college que tem um básico e que se viram, conseguem se virar. Entendi. Bom, eu na minha vida de modelo, né, já tô acostumada com o pessoal que sai de lá com nível 0 e aprende na força da porrada. Exatamente. Porque é uma imersão, né? Você tá o tempo todo imerso na cultura. Então, você tá no metrô, você tá ouvindo inglês. Aí a importância de você também se dedicar a isso. Porque se você ficar escutando música brasileira, não tô falando que não pode, mas assim, ficar conversando com seus amigos em português, ficar escutando sua música brasileira, o teu ouvido não vai se acostumar. Isso. E isso é uma coisa que muita gente fala, assim, eu conheço pessoas que vieram fazer intercâmbio, não para college ou outras coisas, mas vieram para o inglês, por exemplo, um mês, essas coisas assim, e aí voltam e dizem, mas eu não aprendi muita coisa, porque eu tava num grupo de brasileiro. Então assim, gente, vocês pagaram em dólar pra estar assim, viajando, pra aprender inglês, tentem, né? Gente, vai procurar gente que não seja do seu país. Eu sei que tem brasileiro em todo lado, em todo lugar, é super legal. Mas, sei lá, fala com os outros, sai na rua. E até você pode fazer um combinado com seus amigos, sabe? Pra então, todo por mundo exemplo, melhorar. na minha sala, a gente tem brasileiro, tem bastante brasileiro a propósito, mas a gente tenta, quando a gente tá em grupo, conversar em inglês. Isso é ótimo. É lógico que a gente, não vou ser hipócrita, que a gente conversa em português também, mas
Principalmente porque tem outras nacionalidades, pra não ficar aquela coisa chata, né? É De você verdade. falando e ninguém te É entendendo. verdade. Então a gente tenta, porque senão vai passar o tempo assim e você não aprendeu E nada. você não. Exatamente. Você Aí fica vai na sua zona de voltar, conforto. se a sua intenção, como você falou, for fazer 3 meses, 1 mês de inglês, você vai voltar pro Brasil, E não vai ter contato lá, porque no vai Brasil ter a gente gastado não usa. em dólar. Não, gente, isso é muito importante. A gente foca que é em dólar. Isso é muito importante. É. Você chega Mesmo aqui... que o dólar canadense é um pouco mais barato que o É. americano, o que é um ponto positivo. É, pelo É. menos, né? Mas, mesmo assim, multiplica por 3 o teu dinheiro. Nossa, não. E pelo menos eu não sei pra 3,1. você como foi pra se acostumar, mas toda vez É. que eu mudo de país pra se acostumar com a moeda, é horrível. E aí você vai pra países que, por exemplo, eu vim da Índia e lá é tudo muito caro porque o dinheiro é muito barato. Uhum. Mas aí você chega aqui, um café é $1. E você fala, $1, $3, que é isso? $10. Mas aí depois você, peraí. É. Peraí, mas é $10 vezes 3. É $10 vezes alguma coisa, É. né? E essa questão de converter é muito relativo também, né? Porque quando você começa, eu imagino assim, que no começo você traz dinheiro do Brasil. Então é Sim. importante você converter no sentido de saber o quanto de dinheiro você tem. Então acho até assim, que trouxe uma quantidade de dinheiro, ok, então converte em dólar pra você saber o quanto você tem em dólar. Pra você ficar trabalhando só com uma moeda. Exato. Senão você fica doido, Exato. não sabe com o que trabalhar. Mas e aí, eu acho que assim, você, como você falou, você começa a ter essas horas que você pode trabalhar quando você vem com o college. Exatamente. Então, a partir do momento que você passa a ganhar na moeda local, eu sempre acho que fica mais fácil, Uhum. porque, querendo ou não, você começa a ganhar numa moeda, na mesma moeda, então o pagamento é basicamente o que dê para a pessoa, é um pagamento justo, então a pessoa vai poder gastar um pouco mais, porque vai estar ganhando na mesma moeda, vamos dizer assim.